Você já se perguntou como é possível manter sua fé e integridade em um mundo que parece cada vez mais corrompido? No vídeo de hoje, vamos te contar uma história antiga, mas com lições incrivelmente relevantes para os dias atuais. Se você já ouviu falar sobre Noé e o dilúvio, pode se surpreender ao descobrir que essa narrativa tem muito a nos ensinar sobre os desafios que enfrentamos hoje. O que a construção de uma arca há milhares de anos tem a ver com as decisões que tomamos no nosso cotidiano? E por que a coragem e a perseverança de Noé são exemplos tão poderosos para nós? Fique até o final para descobrir como aplicar essas lições na sua vida e fortalecer sua fé nos tempos modernos. Antes de começar, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma atualização. Noé viveu cerca de 1000 anos após a criação do primeiro homem. Naquela época, a humanidade já estava bastante avançada em diversos aspectos. Ferramentas de ferro e cobre eram usadas para trabalhos manuais, instrumentos musicais faziam parte da vida cotidiana, e as pessoas se casavam, criavam filhos e lidavam com o comércio. Assim como hoje, a vida tinha uma rotina familiar, mas havia uma diferença crucial: a longevidade das pessoas. Era comum viver mais de 800 anos, como no caso de Noé, que viveu 950 anos. Outra característica daquele período era a deterioração moral da humanidade. Em Gênesis capítulo 6, versículo 5, lemos que a maldade do homem era grande na terra. E o relato bíblico continua descrevendo um mundo corrompido, cheio de violência e imoralidade. Entre os fatores que levaram a essa situação estavam os filhos do verdadeiro Deus, anjos que se rebelaram, abandonaram o céu e se materializaram como humanos para se casar com mulheres. O fruto dessa união foram os Nefilins, seres híbridos, gigantes, conhecidos por sua força e crueldade, tornando o mundo um lugar perigoso e aterrorizante. Apesar de viver em meio à corrupção, Noé se destacou como um homem justo, íntegro e obediente a Deus. Imagine como deve ter sido difícil manter sua fé em um mundo repleto de violência e injustiça. O próprio relato bíblico diz que a terra estava cheia de violência e que toda a humanidade havia arruinado seu caminho. Enquanto seus contemporâneos se envolviam em práticas degradantes, Noé andava com Deus e ensinava sua família a fazer o mesmo. Ele se manteve fiel e trabalhou arduamente para proteger seus filhos das influências negativas ao seu redor. Como você lida com os desafios morais do nosso mundo atual? Assim como Noé, talvez você também sinta aflição ao ver a violência e a maldade à sua volta. Mas o exemplo de Noé nos ensina que é possível, sim, viver uma vida íntegra, mesmo em um ambiente corrupto. Deus ordenou que Noé construísse uma arca imensa para preservar a vida durante o dilúvio. A tarefa foi gigantesca. Com 133 metros de comprimento, 22 de largura e 13 de altura, a arca era maior do que muitos navios modernos. Construí-la foi um trabalho que durou várias décadas, talvez entre 40 e 50 anos. Imagine a quantidade de árvores que tiveram que ser derrubadas, as vigas moldadas, os compartimentos construídos. Noé contou com o apoio de sua família, sua esposa e seus 3 filhos, para concluir essa árdua missão. Não apenas construir, mas também pregar sobre a justiça de Deus era parte de sua incumbência. Ele se tornou um pregador da justiça, alertando as pessoas sobre a iminente destruição. Durante esse período, Noé e sua família certamente enfrentaram zombarias e oposição. As pessoas, cegas pela violência e pela imoralidade, ignoraram suas advertências. Jesus Cristo mais tarde descreveu essa atitude dizendo que não fizeram caso até que veio o dilúvio e varreu a todos. Finalmente chegou o momento. Quando Noé completou 600 anos, Deus ordenou que ele e sua família entrassem na arca,
junto com pares de todas as espécies de animais. Assim que todos estavam a bordo, Deus fechou a porta da arca. Uma semana depois, o dilúvio começou, com chuva torrencial por 40 dias e 40 noites. A terra foi completamente inundada e toda forma de vida fora da arca pereceu. Noé e sua família passaram um ano inteiro dentro da arca, cuidando dos animais e aguardando que as águas baixassem. Após esse período, eles saíram para uma nova terra, livres da maldade que havia dominado o mundo anterior. O que podemos aprender com Noé? Ele mostrou que é possível andar com Deus mesmo em tempos difíceis. Sua fé não só salvou sua própria vida, mas também a de sua família. Deus não tem prazer na destruição dos ímpios. Pelo contrário, Ele deseja que todos tenham a oportunidade de se arrepender e viver. Assim como Noé foi fiel e sobreviveu, nós também podemos seguir esse exemplo e andar com Deus. Você está disposto a seguir o exemplo de Noé? Talvez não precisemos construir uma arca física, mas certamente enfrentamos desafios que exigem perseverança e fé. Noé viveu em um tempo onde a corrupção e a imoralidade dominavam a sociedade. Ele poderia facilmente ter cedido à pressão da maioria, mas escolheu andar com Deus, destacando-se como um homem justo em meio à maldade. Nos dias de hoje, vivemos em uma sociedade que muitas vezes valoriza práticas e atitudes que se opõem aos princípios bíblicos. Tal como Noé, somos constantemente desafiados a nadar contra a corrente, a fazer o que é certo mesmo quando a maioria ignora os padrões divinos. Noé nos ensina que a fé verdadeira não é passiva. Ele não apenas acreditava no que Deus dizia, mas agia com base em sua fé. A Bíblia relata que Noé fez tudo o que Deus lhe havia mandado. Gênesis 6:22. O que isso significa para nós? A fé genuína exige ação. Talvez você enfrente decisões morais difíceis no trabalho, na escola ou até mesmo em sua vida pessoal. Como você reage a esses desafios? Você segue o caminho mais fácil ou, assim como Noé, permanece firme em suas convicções? Hoje, Deus não pede que construamos uma arca de madeira. Em vez disso, Ele nos instrui a construir um modo de vida baseado em seus padrões justos. Esta arca figurativa é construída com as decisões que tomamos diariamente, a forma como tratamos os outros, como resistimos à tentação e como nos dedicamos a buscar a vontade de Deus. Efésios 6:11 nos aconselha a revestir-nos da armadura completa de Deus para resistir às influências negativas. Assim como Noé e sua família foram protegidos dentro da arca, nós também podemos encontrar segurança ao viver de acordo com os padrões divinos. O apóstolo Paulo falou sobre a importância de termos uma casa espiritual sólida, construída sobre a rocha, que simboliza a obediência às palavras de Deus. Quando seguimos esse princípio, estamos fortalecendo nossa fé, assim como Noé fez ao construir a arca, com paciência e determinação. Noé trabalhou por décadas na construção daquela embarcação colossal, sem desanimar. Isso nos ensina sobre a importância da perseverança, especialmente quando os desafios parecem intermináveis. Será que somos perseverantes em nossa fé, mesmo quando os resultados não são imediatos? Noé teve que esperar pacientemente até que Deus trouxesse o dilúvio, confiando que o tempo de Deus é sempre o melhor. Assim também, enfrentamos circunstâncias que exigem paciência e confiança em Deus. Seja uma oração ainda não respondida ou uma dificuldade que parece não ter fim, o exemplo de Noé nos encoraja a não perder a esperança. Outro aspecto marcante da vida de Noé foi o apoio que ele recebeu de sua família. Seus filhos e suas esposas, junto com sua própria esposa, apoiaram seu trabalho fielmente. A construção da arca não teria sido possível sem essa cooperação.
Isso nos lembra da importância da união familiar e do apoio espiritual mútuo. Hoje, as famílias enfrentam pressões externas, entretenimento prejudicial, influências imorais e a banalização da espiritualidade. Tal como Noé precisou proteger sua família do ambiente corrupto à sua volta, os pais têm a responsabilidade de orientar seus filhos, proporcionando um ambiente espiritual saudável em casa. Em Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7, lemos que os pais devem inculcar os valores divinos nos filhos, falando sobre Deus em todas as oportunidades. Como você pode, assim como Noé, proteger sua família e ajudar seus filhos a desenvolverem uma fé forte? Priorizar as atividades espirituais, como o estudo da Bíblia e o ensino dos princípios de Deus, pode ajudar a fortalecer os laços familiares e manter a fé intacta, apesar das influências negativas do mundo ao redor. Noé não apenas construiu a arca, mas também cumpriu seu papel como pregador da justiça. Ele avisou as pessoas sobre o julgamento iminente, mas elas não fizeram caso. Isso deve ter sido extremamente difícil para ele e sua família. Imagine pregar a uma sociedade que não estava interessada em ouvir e, pior, que ridicularizava sua mensagem. Mesmo assim, Noé não desistiu. Ele permaneceu firme, porque sabia que estava cumprindo a vontade de Deus. Hoje, temos a oportunidade de compartilhar mensagens edificantes com aqueles ao nosso redor. Embora muitos talvez não se interessem, o exemplo de Noé nos encoraja a continuar proclamando a verdade com coragem. Não importa o quanto as pessoas possam zombar ou ignorar, nossa responsabilidade é compartilhar a mensagem de esperança, assim como Noé fez. Quando você compartilha sua fé com outras pessoas, mesmo que elas não respondam imediatamente, lembre-se do exemplo de Noé e continue fiel à sua missão. Noé viveu uma vida plena e significativa, não porque ele se conformou ao que o mundo achava importante, mas porque ele escolheu andar com Deus. Sua história nos ensina que é possível viver com propósito em um mundo que está em declínio moral. Noé não foi perfeito, mas ele era íntegro aos olhos de Deus. Isso nos traz conforto, pois Deus valoriza nossa sinceridade e esforço para fazer o que é certo, mesmo quando falhamos em algum ponto. Assim como Noé foi salvo pela sua fé, podemos ter a certeza de que Deus oferece salvação a todos que seguem seu caminho hoje. A arca que Noé construiu foi um símbolo de proteção. Da mesma forma, Deus providenciou uma arca espiritual nos dias atuais, um refúgio seguro para aqueles que confiam nele. Provérbios 18:10 nos lembra: o nome de Jeová é uma torre forte, o justo corre para ela e recebe proteção. Esse nome representa a segurança que só Deus pode oferecer. A história de Noé é muito mais do que uma narrativa antiga sobre um grande dilúvio. É uma prova de que, mesmo em meio a uma sociedade corrompida, é possível manter uma fé forte e agradar a Deus. Noé mostrou que, com coragem e perseverança, podemos enfrentar qualquer desafio, mesmo quando o mundo à nossa volta parece estar contra nós. Assim como Noé, nós também enfrentamos uma sociedade que muitas vezes rejeita os valores espirituais. Mas a fidelidade de Noé nos ensina que podemos andar com Deus, fazer o que é certo e, no tempo devido, sermos recompensados por nossa obediência. Noé não apenas salvou sua própria vida, mas também a de sua família e de todas as espécies de animais. Se Noé conseguiu viver de forma íntegra e justa em um mundo cheio de maldade, o que impede você de fazer o mesmo? Que lições da vida de Noé você pode aplicar no seu dia a dia? Lembre-se de que sua amizade com Deus pode ser tão forte quanto a de Noé, e essa amizade pode durar para sempre. Se esse vídeo fez você refletir, compartilhe com seus amigos e familiares.
Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para receber mais conteúdos como este. Vamos juntos explorar as maravilhosas lições que a Bíblia tem para nós. Até o próximo vídeo.